Como ganhar dinheiro na prestação de serviço? Esse é o título. O que me motivou a fazer esse trabalho? Deve ser do conhecimento de vocês que o ramo, que os pequenos negócios, que são os nossos negócios, respondem por mais de R$1 trilhão por ano, ou seja, 20% do PIB. É muito dinheiro. Nós somos responsáveis por isso. Esse é um número positivo. O negativo, 25% das empresas quebram antes de completar 2 anos. É uma tristeza. Quando vamos para a área de serviço, esse número chega a 27,5%. E dependendo da região, norte do Brasil, chega a 40%. 40% das empresas encerram as atividades antes de completar 2 anos. Mais de 50% das empresas quebram antes de completar 5 anos. É um número assustador. É muito dinheiro jogado fora. Se nós olharmos e lembrarmos de amigos, de parentes que começaram uma empresa juntando dinheiro, às vezes até pegando uma economiazinha sua junto, coloca no negócio, depois de algum tempo, antes de 2 anos, ele perdeu aquela economia, ele fez dívida com agiotas, com banco, com fornecedores, quebrou e ele vai à procura de um novo emprego. Isso é triste, isso é muito dinheiro. E não é só ele que perdeu, é o Brasil que perdeu. E o que acontece que essas pessoas quebram? Falta de planejamento. E um dos itens é a precificação, definir o preço do produto. Muitas vezes nós achamos que simplesmente ver o que o mercado está fazendo e aplicar o mesmo preço é suficiente. Mas muitas vezes o próprio mercado está praticando um preço que não sobra lucro. Então, esse livro tem essa pretensão de contribuir na parte de definir o preço justo. Qual que é o preço justo? Aquele que o cliente fica satisfeito e que sobre lucro para você. Porque se apenas o cliente estiver satisfeito e você está trabalhando com prejuízo, não é preço justo. O melhor é encerrar a atividade. Então, eu vou arriscar aqui em 8 passos, dizer para vocês como que podemos ganhar dinheiro. Primeiro, conhecer o produto que vamos oferecer. Temos bastante contadores. Você imaginou alguém que não entende nada de contabilidade querer colocar um escritório de contabilidade? Ou em qualquer outra atividade que você tenha. Então, o básico é, você precisa conhecer o ramo de atividade. Você tem um bom conhecimento. Basta? Não. Segundo, conhecer todos os custos envolvidos. Ah, mas eu custo não entendo, o negócio de contabilidade é do meu contador. Não. Você precisa conhecer custos. Ah, mas eu não sei. Vamos aprender, isso é possível. Não basta o contador saber. Então, você tem que saber o que é custo direto, o que é custo indireto, o que são custos variáveis. Isso não é difícil, você fizer o curso, logo você aprende. Isso é importante você, empresário responsável por definir o preço de venda do seu produto, ter esse conhecimento. Terceiro, conhecer a concorrência. Não é simplesmente conhecer o preço que a concorrência pratica, conhecer que produto, que serviço que a concorrência vende. O serviço dele é melhor que o meu? Eu preciso aprimorar o meu trabalho? O preço que ele pratica, eu consigo praticar o mesmo? Eu tenho, os meus custos são cobertos e sobra lucro praticando o preço que a concorrência está praticando? Quinto, definir o preço de venda. Como que nós vamos definir? Existem ao menos 3 enfoques. Tá sério, né? Vamos fazer alguma coisa, né? Tá muito sério.
bom, Alex? Quais são os... Estou perguntando, como é que você chegou ao preço do livro? Muito bem. Nós temos 3 enfoques para definir o preço de venda. O primeiro dele é com base na concorrência. Eu vejo o que a concorrência pratica e faço o mesmo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, assim por diante. O terceiro, com base nos custos. Eu vejo tudo o que eu gasto, aplico uma margem de lucro e vendo. Mas não é que eu fosse fabricar um telefone para concorrer com um iPhone. E o meu custo seria de 10 mil reais. Porque eu não tenho a mesma alta produção que nem tem a Apple. Aí eu vou vender, dizer, olha, eu vou vender para você por 10 mil, mais 500 de lucro, 10.500. Você compraria? Você não está nem preocupado com os meus custos. Você quer ver como é que está no mercado. Mas eu tenho que conhecer os custos. E o terceiro enfoque é com base no valor percebido pelo cliente. O que o cliente percebe? Por que o cliente prefere a mim do que o meu concorrente? Esse valor é importante. Se você conseguir identificar o que o cliente percebe de valor no teu serviço ou no teu produto. Sexto, calcular a lucratividade. Não importa por qual meio, se o meio que você calculou foi com base na concorrência e quer praticar um preço abaixo da concorrência, porque o meu lema é o melhor preço da cidade, ok? Calcule para ver se sobra lucro. O sétimo passo importante: somente comercialize aquilo que dá lucro, direto ou indireto. Lucro direto: o produto menos todos os custos, me sobrou um dinheirinho. Isso é um lucro direto. Lucro indireto: eu vou tomar prejuízo em determinado serviço porque eu estou vendo um outro, e naquele outro serviço é que tem a grande lucratividade. Então eu posso tomar um lucro, um prejuízo indireto, mas eu tenho que ter essa previsão de um lucro indireto. E por fim, o oitavo passo: bastou? Define o preço, vi que vai ter lucro? Não. Controle. Muitas empresas, depois que fez o planejamento e vê que é possível ganhar dinheiro com isso, larga os controles e diz que a cada 5 anos faz uma revisão para ver se está dando lucro. Impossível. O controle, ele precisa ser constante. Se você seguir esses 8 passos, você pode ter certeza que muita coisa na sua vida, na nossa vida, vai melhorar. Você diz, mas e o concorrente? Tem que ter espaço para todos, né? Todos vão estar trabalhando. Tem alguns que vêm, atrapalham o mercado, com preços impossíveis a trabalhar, mas logo ele vai embora. Então, você precisa saber oferecer algo mais que além do preço. Ofereça os valores que o seu produto tem, os diferenciais que o seu produto tem em relação ao concorrente. Bom, o nosso livro está abordando os pontos dos princípios da precificação. Nós definimos lá os princípios básicos da precificação. Colocamos que na área de serviço o tempo é base determinante para os custos, não para a formação de preço de venda, mas para o custo. Depois que você definiu o preço de venda, com base nos custos, que vai estar determinando qual é a lucratividade. Então, o tempo é uma base determinante, ao menos nos serviços, mas na indústria também. Falamos um pouco sobre serviços acessórios. A importância: todas as atividades permitem a prestação de serviços acessórios, não é só a contabilidade, não. As empresas de aviação tem praticamente um restaurante, uma lanchonete dentro do avião, venda de pontos e cartão de crédito, todos os outros serviços que permitem uma rentabilidade. E muitas vezes os serviços acessórios podem ter uma lucratividade maior do que o serviço normal. Falamos da gestão, damos exemplos de como controlar o tempo nas tarefas dos clientes. Política de crédito e cobrança.
diagnóstico de cliente. Muitas vezes o empresário, ele pega um novo cliente e dá um preço assim, meio olhando no olho, na loucura, e depois vê que se arrepende que pegou um preço impossível para praticar. Então o que você tem que fazer? Primeiro, aplique um diagnóstico. Nós damos sugestões de diversas perguntas para ser elencadas, para você identificar o que o teu cliente quer. E depois de você saber exatamente o que o cliente quer, é que nós vamos definir o preço do serviço. Encargos financeiros, existem duas formas de aplicar o encargo financeiro. Uma certa e a outra errada, né? Então existe uma forma que, infelizmente, tem alguns livros que colocam e você joga um indicador a mais e depois pensa que está tendo um lucro bem maior, porque aquela forma, infelizmente, é errada. E você, naquela expectativa de que diminuindo o preço não dá mais porque vai ter prejuízo, você acaba não vendendo porque tem uma fórmula errada. Então, nós ali falamos das duas formas de fazer a aplicação dos encargos financeiros. Como precificar um serviço acessório e indicadores de desempenho. Um avião, lá na altitude, pode ver que o para-brisa do avião fica alto, que eu nem sei para que tem, né? Se for bater numa montanha, ele vai só saber que bateu. Mas como é que ele sabe? Ele tem uma série de reloginhos que diz altitude, velocidade e tantas outras coisas dentro, permitem que o piloto consiga pilotar a nave com segurança. Nós, empresários, nós temos algo muito mais importante do que um avião. Nós temos empresas, às vezes, aqui em Maringá, em outra região, e nós precisamos controlar tudo isso. 30, 40, 100 funcionários, e nós precisamos fazer com que essas coisas funcionem bem. Como que vamos fazer? Instalar câmeras. Se eu vejo um mutim de pessoas, então está tendo problema. Eu preciso mandar o pessoal parar de falar. Não, mas hoje eles nem precisam disso, né? Com o zap, como o pessoal fala, né? Com o WhatsApp, as pessoas se dispersam no trabalho. Então tem tantas formas de dispersão e de baixa produção que nós precisamos ter relógios, indicadores que informem como está a produtividade. Nós falamos no livro de alguns, eu destaco aqui o índice de inadimplência e perda, o índice de lucratividade, índices de retrabalho, quanto que eu estou tendo de retrabalho? Esse retrabalho é prejuízo, foi algo que foi mal feito e eu vou ter que fazer novamente. Gastos indiretos, ticket médio e um outro fator importante é o faturamento médio por colaborador. A gente comparar com outras empresas do mesmo ramo para saber se aquela equipe que eu tenho dentro da minha empresa, ela é eficiente. Bem, a forma de tentar ajudar a diminuir a mortalidade das empresas foi essa que eu encontrei. E espero que eu consiga ser efetivo, não só aqui em Maringá, mas no Brasil todo. Uma forma de você saber se está fazendo um trabalho bem feito é conhecer o conteúdo desse material e de outros na área de gestão da empresa. Muitos de nós temos aquele cunhado, amigo, sogra, que tem uma empresa que sempre está pela hora da morte e pedindo dinheiro para nós, né? Sempre temos principalmente cunhado, né? E querem que a gente empreste para que a pessoa se mantenha no mercado. Eu vou dar uma sugestão para vocês: parar de perder dinheiro, porque aquele dinheiro vai e não volta, né? Ou alguém já teve aqui que o dinheiro foi e depois voltou? Não, né? Eu também já, o dinheiro foi e não volta. Então, não adianta dar o peixe, porque o peixe ele come e se acabou. Vamos dar um anzol. Hoje vocês podem fazer, guarde um livro e presenteie. Chegou no dia do aniversário, ou quando a pessoa vem ali e diz, não adianta eu te dar o dinheiro. Faz o seguinte,
Está aqui um presente para você. Dê um livro para ele, você vai ver que em breve ele vai estar voltando para lhe agradecer e quem sabe até lhe deu o dinheiro do livro para você. Pessoal, muito obrigado. Eu fico por demais agradecido com a presença de vocês e espero que vocês não vão embora logo. Logo vai ser servido aqui, por incrível que pareça, vocês vão ver que vai ser servido alguma coisa para nós comermos. Que Deus ilumine a todos.